Olá, você que nos assiste. Começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, nós temos o compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui na nossa mesa, na nossa casa, né? Pra gente conversar sobre saúde, economia, educação e principalmente política, tanto de Vitória da Conquista como da região também. A gente adora, né? Eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele, o Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Observação inicial, a observação de sempre. Convidado de uma cidade que ainda não esteve. Tá estreando podcast, aqui no nosso podcast. Interior Baiano. Trouxemos uma pessoa de Caatiba, primeira vez aqui na nossa Isso mesa. mesmo. E eu vou apresentar ele aqui para vocês. O convidado de hoje é o Dr. Paulo Henrique. Ele é licenciado em Ciências Biológicas, graduado em Medicina e pós-graduado em Biologia. Ele é ex-professor e ex-voluntário da Cruz Vermelha. E Dr. Paulo Henrique também concorreu nas eleições de 2016 e de 2020 para prefeito no município de Caatiba, ficando na segunda colocação em ambos os anos. E hoje ele está aqui com a gente. Dr. Paulo Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Interior Baiano. Olá, Júlia. Olá, Wilson. Olá, ouvintes do Interior Baiano, principalmente você aí de Caatiba. Para mim é uma satisfação grande, quero agradecer o convite, né? E vamos falar hoje aqui de Caatiba, da sua política, da sua economia, da sua saúde. Para mim será uma grande satisfação. Maravilha. Então, assim, para começar, conta um pouquinho sobre você, da sua trajetória, como é que você chegou na medicina, como é que foi parar na política. Então, conta pra gente aí. Então, como você bem colocou aí, eu sou licenciado em Ciências Biológicas, né? Ex-professor do Estado, na cidade de Itororó, graduado em Medicina e especialista em Cardiologia. Trabalho hoje no Hospital Geral de Vitória da Conquista, que é o hospital de base, Hospital São Vicente de Paulo, que é a Santa Casa. Trabalho também na Saúde Center, né, lá no Shopping Conquista Sul. Na SEMO, lá em Itambé, e também lá em Itapetinga, na Provida. Nossa, na região toda, Região, então. Conquista, exatamente. Itapetinga e por aí vai. Estamos por aí. E na política, Júlia, eu acho que vem muito do DNA. Meu pai foi vereador e vice-prefeito na década de 80, 90, lá em Itororó. Meu irmão Valfrido foi vereador na gestão passada. Inclusive, vou até contar um segredinho aqui, ele pediu para não falar, mas enfim, não Aqui... vou falar quem foi que fez o convite. Mas ele foi convidado, né, agora, recentemente, para fazer parte como vice na chapa de uma liderança lá em Itororó. Olha, Então, notícia aqui, breve... informação quentinha pra vocês e pra gente também, né? Saindo aqui já vai sair no Interior Baiano. Vai virar notícia. Aí a gente não vai guardar o segredo, não. E aí, então, tá na família. E tá na família, tá no DNA. Mas maravilha. tem esse período aí, né? Você sai de Tororó e vai se candidatar em Caatiba? Sim, vou trabalhar em Caatiba em 2003 e acabo me envolvendo na política em 2014, né, quando apoiei lá Antônio Brito, deputado federal, na ocasião. Já em 2016, fui lançado pelo MDB, a candidato a prefeito, né? Não logramos êxito nessa campanha. Em 2020, saímos pelo PSB, também alcançamos o segundo lugar, isso aí já com uma porcentagem bem expressiva de votos, né? Isso, então, nos deu uma qualificação para seguir na luta e, novamente, em 2024, colocar o nome. É isso, você falou de 2 eleições, né? 2016 e 2020. E você acabou não obtendo êxito. O que você acha que foi determinante, digamos assim, para que esse resultado não fosse um positivo? Ficou em segundo, não foi? Exatamente. Em 2016, talvez pelo pouco conhecimento que tinha no município, né? Isso eu acho que dificultou um pouquinho. Já em 2020, uma questão de grupo, isso dificultou também um pouco. Mas eu acredito que agora em 2024 a gente vai solucionar essa questão, né? Hoje nós temos lá provavelmente 3 nomes e não é cabível ali para uma cidade como Caatiba, uma cidade pequena, ter 3 candidatos. Então a gente vai chamar as oposições para a gente fazer uma união e lançar um candidato só da oposição e com isso facilitar um pouco a disputa. Porque disputar contra o poder, Júlia e Wilson, não é muito fácil, vocês sabem disso. Em qualquer município, em qualquer lugar. Sim. É bem acirrado, fica bem mais complicado. Com certeza. Mas vamos ver aí como é que vai ser. E em relação à gestão da prefeita de lá, é Tânia Ribeiro, né? Como é que você avalia a gestão dela? Como é que você enxerga Caatiba hoje? Como é que tá? Veja bem, já está no segundo mandato, né? Há um desgaste natural, isso é evidente.
do primeiro para o segundo mandato. E a avaliação hoje, eu diria que, por ser, claro, oposição, isso fica um pouquinho meio complicado da gente avaliar, até porque vamos falar que é uma questão mais de colocação de oposição. Mas, na realidade, assim, o desgaste na gestão faz com que, né, a prefeita seja realmente, digamos que não mal avaliada, mas de forma bem clara, colocando aqui, eu diria que está uma gestão bem caótica, até porque é uma gestão de obras inacabadas e obras mal acabadas, né? E uma gestão mais de assistencialismo. No assistencialismo, ela gera mais uma questão de visar o poder do que o desenvolvimento do município. Eu vejo por esse lado. Se você fosse, assim, digamos, dizer quais são os principais problemas hoje de Catiba, né? Você fala assim, nossa, esses aqui são... Você quer botar a mão assim e resolver. Para resolver. O que teria aí como... Você fala assim, esse tem que destacar aqui no interior baiano. Wilson, sem sombra de dúvida, o maior problema de Catiba hoje é emprego. Né? Emprego. Catiba é uma cidade pequena, né? E o que realmente tem gerado grande problema na cidade é a falta de emprego. Não vejo outro problema. Claro que na saúde, na educação, também tem seus problemas, na infraestrutura da cidade, mas emprego é o principal, até porque os jovens acabam migrando, né, para outras cidades por falta de espaço, por falta de oportunidades. Recentemente teve uma questão que chamou a atenção dos vereadores votarem a favor, né, de aumento de salário, texto de férias, e até pesquisando a gente percebe que tem algumas questões com servidores municipais de algumas secretarias que estão precisando, que na verdade estão sem receber. Como fica essa situação no município? E como a oposição, ela lida com isso também, no sentido de até fazer a cobrança. Olha, veja só, você fez uma colocação agora interessante, porque na educação mesmo existe até o plano de carreira, que há algum tempo vem em discussão, e sempre na véspera de eleição, mais ou menos, colocam em discussão. Depois vai para a gaveta do gabinete da prefeita, né? E nunca é aprovado esse plano de carreira dos professores. Os professores estão sem receber o terço de férias já há algum tempo. 13º normalmente recebem com atraso. E nessa última semana agora nós tivemos a ingrata surpresa de que os vereadores, na calada da noite, digamos assim, aprovaram, né, aumento de salário, terço de férias, 13º, que não é ilegal, mas para mim é imoral na atual conjuntura do nosso município, né? Até porque, como eu havia colocado, existe aí esse atraso do terço de férias dos professores. Na pergunta anterior, você comentou sobre a questão do êxodo, né, que os jovens saem da cidade, questão de emprego, e no último censo que saiu, Catiba perdeu, aqui eu tenho um dado aqui, a gente teve perdeu uma redução, não foi? Isso, 45% da sua população. É muita coisa. Isso equivale a 5 mil habitantes, digamos assim, em números, gente. A cidade perdeu 5 mil habitantes, quase metade da população ali. Quais foram os fatores que justificam isso? Se é que é possível justificar. Veja só, Wilson, você colocou aí quase a metade. Na realidade, se formos colocar na ponta do lápis, Catiba tinha, mais ou menos em 2010, 2012, 14.400 habitantes. E pelo último censo agora do IBGE, está com 6.205. Então, eu acredito que isso dê mais de 50% de perda da população. Então, é uma perda, uma diminuição drástica, né? Tem a questão dos distritos aí, bem né? expressiva. E alguns fatores contribuem para isso. Por exemplo, a perda do distrito Icaraí do Ranulfo, que era historicamente distrito de Catiba. A administração de 2008, 2009, acabou passando o distrito para Nova Canaã. A devolução do distrito de São José do Colônia em 2017, né, já pela atual administração. Isso também foi muito ruim para o município, porque, claro, reduziu a população. Perda de território para Planalto, para Itambé, para Nova Canaã, enfim. Tudo isso aí contribui. Diminuição na taxa de natalidade.
Catiba iniciou uma reforma da maternidade na gestão de Júnior Mendes e até hoje não tenho o conhecimento de que foi concluída como maternidade, né? Então, ou seja, os filhos de Catiba têm que nascer em outros municípios. Tapetinga, digamos assim, a maioria, né? Exatamente. Consequentemente, não são registrados em Catiba, né? Então, são fatores importantes que, de uma certa forma, influenciam nisso aí. A geração de emprego é outro fator importante. Por quê? O jovem, sem oportunidade, vai ter que buscar um outro centro, porque ele precisa prover a sua família, ele precisa prover a si mesmo. E o que fazer, assim, para trazer a galera de volta, assim? Oferecer emprego, abrir vaga em escola, sei lá, trazer colocar polos de universidade, nem que seja EAD, né? Que algumas cidades pequenas já possuem. Exatamente. Olha só, Júlia e Wilson. Não é fácil, não é simples, né? Perda de população, você não consegue, de uma certa forma, de uma hora para outra, repor essa população, a não ser que você tenha atrativos, né? E quais são esses atrativos? Emprego, gera renda, né? Fazer com que o dinheiro do município gire no próprio município para que o município, dessa forma, possa também se desenvolver. Esse polo de uma universidade, por exemplo, é importantíssimo, até porque vai atrair e manter os jovens da cidade na cidade. Então, são dois fatores importantes para que isso ocorra: o emprego e a educação, né? O estudo. Então, esses dois fatores andando juntos, com certeza a gente vai, de uma certa forma, recuperar. E, claro, aí buscar, de alguma forma, trazer Icaraí ou São José do Colônia para o município de Catiba. E atrativo, desculpa, mas tem atrativos naturais, assim, que possa chamar mais gente, investir nessa área, turismo, talvez? Sim, Júlia. Agora você colocou um ponto importante. O turismo em Catiba, ele poderia ser explorado, mas a gente não vê nenhum tipo de cuidado com isso. Exatamente. Poderia se criar ali um circuito ecológico, né? Inclusive, com esse circuito ecológico, a gente poderia estar desenvolvendo nas pessoas uma educação ambiental, né? Balneários, a criação de um balneário, a construção de um balneário. A Catiba é riquíssima em águas, lindas cachoeiras, vales, né? Não chega a ter montanhas, mas tem vales e é realmente uma região muito bonita, muito rica. Eu que já peguei ônibus... Ou eu já passou por lá. Por essa região, é uma topografia bem acidentada e aí você percebe realmente que uma região montanhosa e uma região que, assim, vendo de fora, só por passar, você imagina que realmente tem algo ali. Porque eu passo muito viajando por algumas estradas da Bahia, e aí eu tinha essa percepção, isso, gente, há muito tempo, em Nova Canaã e Iguaí, né? Que a gente pega ali e passa pela chamada Serra do Capaborde. E eu sempre falei, nossa, isso aqui deve esconder muitas belezas naturais. Dito e certo, pouco tempo depois, descobri que Iguaí, a região ali, era uma das maiores nascentes na Bahia. Passando por Catiba, tive a mesma percepção. Conversando com o Dr. Paulo, ele fala, não, lá tem cachoeira, lá tem isso. É algo assim, tá vendo? Não esconde. Realmente, né? É uma região linda, linda, rica. E talvez mal até explorada, os moradores, até os próprios moradores podem nem devem conhecer, né? Exatamente. Vamos trazer isso aí. Só um dado curioso aqui em relação ao censo, que Catiba diminuiu a população. Catiba ficou com um número de eleitores maior do que o número da população. Moradores, exatamente. Nossa. Exatamente. Hoje, Catiba tem mais eleitores do que moradores, né? A Catiba está com 6.205, como havia falado, e está com moradores e 6.552 eleitores, né? Então, pelo TSE, existe uma lei em que a cidade não deve ter mais de 60% de eleitores com relação aos moradores. Cabe aí um pedido de revisão. Vamos lá, galera aí, pra Catiba. Bom, falar aqui com vocês rapidinho que é interiorbaiano.com.br, nosso site, nosso portal, que você já conhece. Eu adoro reforçar, eu vou trazer sempre essa informação aqui para vocês, para fixar na mente de vocês. Acesse o nosso site, lá é diariamente atualizado, tem matéria, tem notícia, informação, muita coisa bacana para você se inteirar daqui de Vitória da Conquista, de Catiba, da região, de todo o nosso interior baiano. Então, acessa lá. Inclusive, tem uma abinha especial lá de podcast. Tem todo mundo que já passou por aqui, todos os nossos convidados. Muita gente boa. Muita gente boa, já são muitos. Não vou nem trazer os dados aqui para não me equivocar, mas é muita gente. E estamos sempre aqui, né?
2 vezes na semana, tudo certinho, nunca falhamos. Nunca Então, todos falhamos. os episódios lá também, numa abinha especial, que já te redireciona para Instagram também, para Spotify, para tudo. Então, acesse o nosso site, que lá você vai ver que tá completinho. Isso mesmo. Nesse redirecionamento, nós temos o YouTube, que é um canal fundamental para quem gosta do interior baiano, porque é onde você encontra todas as entrevistas com os convidados que já passaram. Sim. Essa entrevista aqui vai ter cortes, então pode procurar aí, que se não tiver hoje, amanhã tem corte no ar. Tudo Da lá. entrevista. E de várias cidades, né? Tem as Catiba é playlists, né? uma, É. mas tem tantos outros municípios da região que Muitos. estão no YouTube do Interior Baiano, no Instagram do Interior Baiano, no site. Interior Baiano, não apenas com as entrevistas, gente, com matérias Tem sobre muita turismo de várias cidades aí. Tem turismo de Boa Nova, turismo de Palmas do Monte Alto, São Sebastião Laranjeira. A gente tem, é uma pauta que a gente adora Adoro dar aí no trazer. Interior Baiano, então Então, vai lá. E navega não só isso, muita outra Navega coisa. aí, que tem muita coisa boa. Manda pros amigos, pra família, pra colega, pra todo mundo, tá bom? E agora vamos lá, depois eu volto e falo de novo aqui com vocês. Vamos lá para o segundo bloco. Exatamente. Doutor Paulo, a gente falou sobre as eleições 2016-2020. E agora a gente já vai pular 2024. Ah, a gente Tá logo adora ali. querer saber mais. 2024 tá Queremos logo mais ali. Tá logo ali. informações. Qual a sua expectativa para 2024? E você acredita que vai ser possível, no caso, enfrentar um grupo que vem estruturado já de 2 eleições lá? Wilson, veja só, em 2024, sou pré-candidato pela União Brasil, né? E essa questão da estrutura do grupo que já existe, de situação, realmente não é fácil confrontar, né? Mas o que nós queremos hoje é formar o nosso grupo de forma mais coesa, né? Buscando as oposições para unir em torno de um só nome e dessa forma a gente ter uma força maior para conseguir, né, o êxito que a gente tanto busca contra a situação que ela se encontra hoje. Bom, falta pouco mais de um ano, né, para essa eleição. E, assim, todo mundo se movimentando, aquecendo aí os ânimos. E, desculpa, você acha que vai ser mais polarizado, assim? Ou vai ter uma terceira via? Como é que vai ser esse embate aí? Como é que você acha que vai ser? Então, Júlia, a gente busca polarizar, porque, como eu havia falado antes, Catiba é uma cidade pequena, né? Hoje com 6.205 moradores, 3 candidatos não é viável, né? Então, nós temos que buscar essa união para haver essa disputa, situação e oposição. Essa disputa mais polarizada. Foi em- Não vejo outra forma. Foi em 2016, né, que acabou tendo uma terceira candidatura. Em 2016 foram 3 candidatos e vimos que realmente não foi uma boa experiência, não foi uma experiência interessante de se repetir, né? Que acaba, né, dividindo aí. Cidade grande, assim, a gente que analisa a política, a gente acha até surpreende com o número de candidaturas. Quando a gente vê na cidade pequena mais de 2, é algo raro de se ver. A gente Sim. acompanha muitas eleições aqui geralmente é uma verdade. cor contra a outra, a gente brinca assim. Exatamente, né? E na cidade pequena chama muita atenção isso aí. E assim, vamos falar de projeto. O que você pensa, assim, em caso seja eleito, ou enfim, o que você pensa em trazer para Catiba de ação, de projeto? Você falou muito da parte da... Como é que fala? Do assistencialismo que tem lá, que está um pouco desgastada a gestão. Então, o que você faria, assim, para melhorar a situação? Veja só, Júlia, com relação à assistência, ela deve ser feita aos que mais precisam, né? Aos vulneráveis. E a gente vê que lá não ocorre dessa forma. Evidentemente que sim, tem os vulneráveis, os que mais precisam, mas acabam desviando um pouco para outro lado também, para aqueles que realmente não têm necessidade. Então, a gente vai buscar fazer a coisa como realmente deve ser feita, né? Se a assistência deve ser feita para aqueles mais vulneráveis, né, para lá que a gente vai direcionar. Na educação, por exemplo, hoje a educação em Catiba, com a perda da população, consequentemente também perde alunado, né? E sem atrativos, o aluno muitas vezes não quer ficar em sala de aula. Então, a gente precisa estimular o professor e também estimular o aluno. Na educação, a gente precisa buscar essa forma aí, tá? Na saúde. A saúde hoje em Catiba, ela é mais o que a gente normalmente chama de ambulancioterapia. É um hospital pequeno,
né, de pequeno porte, realmente não tem como dar uma assistência para pacientes mais graves, mas que pelo menos os pacientes que buscam assistência imediata, né, de menor gravidade, que realmente sejam bem assistidos ali, com profissionais qualificados, desde o técnico de enfermagem até o médico, né? Outro ponto importante que a gente citou aqui, que chama muita atenção, é o emprego. A gente tem que buscar gerar emprego, melhorar a logística da própria cidade para que uma empresa tenha interesse de vir ser implantada ali em Catiba. Hoje, a rodovia do estado está sendo revitalizada, isso já é interessante, mas nós temos aqui a rodovia que liga com Vitória da Conquista a Catiba, que dista mais ou menos 67 quilômetros, que tem aí ainda 25 quilômetros de estrada de chão, né? Então, não é toda empresa que vai querer colocar uma empresa lá para depois ter dificuldade para escoar a sua produção, certo? Então, a gente precisa melhorar essa logística para que as empresas tenham interesse de irem ser implantadas ali em Catiba, né? Outra questão é o espaço para o jovem, como já bem foi colocado aqui, um polo, né, um polo de uma faculdade, um polo universitário ali em Catiba, para que os jovens possam continuar seus estudos ali, não migrarem para outras cidades. Enfim, são muitas coisas que podem e devem ser feitas para que a gente possa melhorar a nossa cidade, que é uma cidade pequena, né, mas de um povo acolhedor. E lá, em termos de obra, assim, de infraestrutura, tem algo para se botar a mão, assim, revitalizar praça, asfalto, coisas assim, para dar uma repaginada? Tem como mexer nisso também? Sem dúvida nenhuma. O asfalto lá só está na avenida principal. As demais ruas e outras avenidas ainda está na época do paralelo, né? Do paralelepípedo. Então, a gente precisa e tem como fazer vias asfálticas ali, né? Tem uma crechezinha... É o que a população sempre pede, né? Fala. Tem uma creche ali que é da época da gestão de 2008, do ano de 2008, mais ou menos, né? Que até hoje não foi finalizada. Ela é do PAC 2, uma excelente obra que para a cidade daria uma visibilidade bem grande. No entanto, passaram-se algumas administrações e até então ela não foi finalizada. E hoje a creche que tem, passa no fundo dela um esgoto, né? Que já tem até o risco de cair porque as manilhas já estão se deteriorando e está por lá a céu aberto e a gestão não faz nada. Uma forma de conseguir esses recursos, a gente sempre comenta aqui, é através de emenda. Eu até pescando nas redes sociais, eu já para saber, você recentemente teve com uma base de deputados, né? O deputado Pedro Tavares. Sim, Pedro Tavares, estadual, e Léo Lomanto, federal. Inclusive, nós tivemos agora recentemente com Pedro Tavares fazendo algumas reivindicações, né? Não estamos no poder, mas temos o interesse de ver o município desenvolver. Por essa razão, nós levamos a eles 6 reivindicações, né? E logo, logo a gente espera que sejam atendidas e que, de uma certa forma, Catiba seja beneficiada. Só um questionamento aqui também. Você falando da proximidade, Catiba... Basicamente, quantos quilômetros ali? Catiba e Itapetinga, Catiba Conquista? Catiba Conquista são 67 quilômetros, Catiba e Itapetinga 32 até mais ou menos 42 quilômetros de Catiba a Itapetinga e 607 quilômetros para a capital baiana. Já peguei essa estrada, viu, gente? Mas assim... Qual que você nunca pegou, amigo? Não, essa já... Você já rodou esse interior baiano todo. Essa já rodei. Todo... E engraçado... Quase todo. Agora tá voltando. Da galera que passou aqui, a maioria... Quando houve aquela interdição no Marçal, quem quis ou não quis passou por Catiba, eu passei por lá muito. E foi o período que o pessoal que já acompanha o interior baiano sabe, sou de Itabuna. Foi o período que eu vim morar em Conquista, 2007. Catiba tem festas, assim, de São João, não sei, assim, Festas durante o ano popular. Catiba tem, essa tradição. de tradição, o São João, né? Já teve épocas memoráveis de grande São João. Hoje, infelizmente, já não está sendo tão igual quanto antes. Mas São João em Catiba chamava atenção. As regiões vizinhas iam todas para Catiba, porque realmente era uma festa que dava muito prazer em ir, né? Em participar. Mas, infelizmente, hoje não. E tudo isso se deve, como a gente vem colocando aqui, né? Acaba até sendo repetitivo, toda essa falta de atrativo que o município tem hoje, né? A gente viu e o reflexo aí na perda dos habitantes, né? Muitas pessoas, muitos familiares de Catiba hoje vivem
em São Paulo, por exemplo, e nessas ocasiões de festa junina, final de ano, sempre vem visitar a família, né? Hoje já não vem com tanta frequência como vinham antes. Antigamente, a gente via o sorriso na face do catibense, né? Porque, poxa, vinha ver sua família, participava da festa, tanto do São João quanto do Natal. Hoje, infelizmente, isso já não ocorre. E a gente quer, de uma certa forma, resgatar isso, buscar o sorriso para a face do catibense. Eu perguntei isso porque, querendo ou não, é uma forma de gerar renda Sim, ali, de sem movimentar a dúvida nenhuma, sem cidade, dúvida chamar nenhuma. turista Com certeza, também, né? Exatamente. Então, essa parte. Precisamos Interior, resgatar. cara, São João do interior Não, é diferente. é formidável. Pô, tem que ter em todos. Eu já fiz esse os comentário aqui. Eu interiores. lamento que todos sejam praticamente ali nas mesmas datas. Que o ideal seria assim, ó. Se dividir. Se fosse São João o ano inteiro. Dividir o mês todo, de junho, para cada dia no E lá no tinha, município. né? Desculpa, Júlia. Lá tinha a tradição do São João de bairros, né? Poxa, era Que legal. super interessante, mas vai se acabando ali, vai acabando a tradição e... Vamos resgatar isso aí, Vamos né? trazer. Os próximos aí, quem sabe o nosso doutor Paulo Henrique aí, A gente... né? Resgata isso tudo. Vamos levar o novo pra Catiba ser diferente. Ó, a gente já tem uma... Chegando aqui mais chegou ou na menos... perguntinha clássica. eu passo aqui, a gente dá uma olhadinha no roteiro. Sempre aquela pescada, né? Claro, que a gente segue aqui. E aí tem na reta final. Eu perguntei a análise, né? Agora você faz Tem uma pergunta que ela é clássica. E você... Ele foi professor, ele vai tirar de letra. Doutor Paulo, tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui. E se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a gestão da prefeita Tânia Ribeiro em Caratinga, qual nota você daria? E peço que após a nota você dê uma breve justificativa. Hoje, sem dúvida nenhuma, 4,5. Acho que é uma nota excelente para ela, né, pela administração que ela tem feito. Como eu falei, é uma gestão de assistencialismo pelo poder. Se ela tivesse fazendo uma gestão de desenvolvimento do município, com certeza Catiba hoje seria outra. Nota dada. Justificado. Justificada. Mais uma nota que vai para os nossos destaques do Instagram. Quem não viu aí, tá tudo separado lá no Instagram. Não, E... eu falei, não só essa nota, como várias as outras outras. coisas que estão lá no Instagram. Eu adoro, eu já comentei isso aqui antes. É bacana a gente saber a opinião dos nossos convidados, né? De Sim. saber a nota que dá. Tem gente que dá 10, tem gente que dá 0, tem gente que dá um 5 Essa nota ali. aqui certamente vai ser comparada com outra nota de outra pessoa de Catiba. Pronto, E aí a gente vai ver. precisaremos de mais um convidado de Catiba aqui pra gente, né, fazer esse paralelo aqui, quem sabe. Pronto. Então, É legal isso, gente. É legal. Porque o espaço é para essas opiniões mesmo, para expor com conhecimento, né? Também, quem fala. Exatamente. Quem estiver assistindo aí de Catiba, concordam, não concordam? Comenta Comenta aí se dá uma nota maior, uma nota menor, se ele foi bonzinho, se não foi. Mas pega leve, tá, gente? Enfim, deixa eu contar aqui, aproveitar aqui que eu já tô nessa conversa aqui com vocês. Essa conversa. Interiorbaiano.com.br, o nosso site, nosso portal. Acessa lá, que como eu já disse, volto a dizer, notícia, informação, tem tudo lá. De Vitória da Conquista, de Catiba, da região, de todo o interior baiano. Então, informação está chegando, a gente está passando para vocês e trazendo aqui de forma transparente, de forma leve, né? Para vocês ficarem por dentro de tudo também. Tem a abinha lá com os podcasts, que já te leva para o YouTube, que tem todos os episódios, cortes. Tem o Instagram, que tem outros cortes. Muita coisa. Tem as notas, tem muita coisa legal. Você vai se divertir. É informação divertida, né, amigo? A pessoa começa a navegar ali e fica... É muito bom. Spotify também, você que está escutando a gente no carro ou indo para academia, né? Então, a gente vai levar informação para vocês de todos os lugares. De todos os lugares. Então, acessa aí e compartilha. E agora vamos para ele, nosso querido quadro. Isso. Eu vou explicar, você quer explicar? Eu quero que hoje você comece. Que eu quero pegar os números pares. Faz as honras aí, fala aí. Então, eu vou explicar. Sobre o quadro. Bom, nós temos um quadro aqui que o Dr. Paulo Henrique já deve saber, que ele disse que já assistiu episódios nossos aqui, nos bastidores. E nós temos um quadro que a gente encerra aqui o nosso programa, que são 8 pessoas que a gente traz do seu círculo, do seu mundo aí. E nós pedimos uma definição, seja numa palavra só ou numa frase, enfim, pode definir da sua forma. E a gente quer esse bate-bola aqui. Então, são 8 nomes, 8 definições. E, por favor, comece. Vou começar. Vai. Primeiro nome, ACM Neto. Um grande líder. Poderia ser hoje o governo do estado. Jerônimo Rodrigues. Não sabe para que veio ainda. Rodrigo Age.
Espetacular administrador, e Tapetinga ganhou muito nessas 2 gestões dele. Omar Barbosa. Omar Barbosa. Passou o tempo. Tânia Ribeiro. Como eu falei, gestão de assistencialismo. Júnior Mendes. Decepcionou. Luiz Inácio Lula da Silva. Esse também passou o tempo. E Jair Messias Bolsonaro. Esse estava colocando o Brasil nos trilhos. Olha, foi. 8 nomes 8 definidos. nomes, 8 definições, papum aqui. Papum. Se tivesse mais 5, maravilha. ele resolvia. Mais 8, mais 9. Mas acho que vamos dobrar, né? Vamos dobrar aqui. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação. Catiba está aqui com a gente agora, entrou no nosso hall aqui dos convidados do Realmente, interior baiano. Todos os municípios estão faltando, gente. A gente tá com a lista aqui, a gente não Estamos esqueceu correndo atrás não, de viu? vocês todos aí, tá? Surgiram aí também. Mas, enfim, muito obrigada pela participação. Foi ótimo o bate-papo. Quando quiser voltar, por favor, volte. Quando a candidatura for oficializada também, com mais informações. Traz tudo em primeira mão aqui pra gente. Sem dúvida nenhuma, Júlia. Eu agradeço, né, a oportunidade de a gente falar um pouco de Catiba. Tem muito o que falar. Né? Inclusive, até esquecemos de falar um pouco do homem do campo, né? Falar da zona rural. Vamos Esse a marcar gente um outro deve bate-papo valorizar aí. bastante. Mas, em outro momento, vamos falar um pouco mais. Vamos falar deles. Maravilha. Então, eu agradeço a oportunidade. Esperamos, em outro momento, falar um pouquinho mais de Catiba. Isso aí. As próximas eleições aí, isso daqui A vai gente vai estar acompanhar fervendo. a disputa de Catiba, estaremos acompanhando aí Com certeza. os candidatos, conforme forem saindo as chapas, aí a chapa A gente vai lançando tudo aqui for para lançando, a vocês. gente vai. Tá Obrigada, Will, também, por mais um episódio Obrigado, aqui de Júlia. sucesso, de peso, de tudo, né? A gente está Isso aí. arrasando aqui com essa galera importante aqui com a gente. E obrigada a você que nos assistiu, que nos acompanhou, que nos segue. Se não segue, segue aí, né? Aquele recadinho. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. E fica de olho nos próximos episódios, que tem muita gente boa vindo por aí. Sim, fique ligado. E surgiram também nomes, Isso municípios, né? Pra gente trazer aqui, que a gente corre... Ui, perdão, a gente corre atrás. aí. Corre atrás. Tá bom? Tchau, Obrigada tchau, e até a próxima. Valeu.